Bom dia a todos, bom dia quente a todos. João, capítulo 10, versículos 22 até o 30. Evangelho de João. Eu escolhi como título dessa mensagem uma frase que está dentro desses versículos. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. A partir do versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus estava em Jerusalém, centro da vida religiosa de Israel, pelo menos 3 vezes ao ano. Os adoradores deviam ir para lá, participar das festas, das cerimônias. Ele tinha curado um cego de nascença. O Ed falou sobre a cura da cegueira semana passada. Jesus tinha curado, no capítulo 9 de João, um cego de nascença no sábado, irritando os líderes judeus. Vocês devem se lembrar da história. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo com a terra e mandou esse cego se lavar no tanque de Siloé, e ele foi totalmente curado. No texto, nós lemos que era inverno, mês de dezembro, na festa da dedicação, também chamada de festa das luzes. O que se comemorava aí? Era a nova consagração do templo a Deus, feita por Judas Macabeu. O Judas Macabeu foi líder do exército dos Macabeus. Os Macabeus derrotaram os Seleucidas. E o chefe dessa turma era o Antíoco Epifânio. E esse sujeito, ele provocou a ira dos judeus ao sacrificar um porco no templo, no lugar santíssimo. E aí o Judas Macabeu, quando derrota o exército desse Antíoco, fez a purificação desse local, considerado sagrado. Então Jesus passeava no templo, era esse templo. Talvez observando o pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão tinha colunas de 12 metros de altura, uma coisa bonita, nos lados ali do pátio dos gentios. Era um lugar de meditação, um lugar de orações. Os rabinos e os escribas, eles andavam por ali enquanto instruíam seus discípulos. Jesus estava ali então. E aí os líderes judeus os cercaram. Fizeram aquela rodinha em Jesus e perguntaram com firmeza, como se pudessem colocar Jesus na parede ou numa das colunas do pórtico. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E há registros dessa mesma pergunta nos outros evangelhos, além de João. Feita pelo sumo sacerdote, por exemplo, tu és o Cristo. O próprio Jesus questionou certa vez os discípulos: quem vocês acham que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo.
E na ocasião Jesus pediu para ele não espalhar isso. Ele estava no início ali do seu ministério. Isso está em Marcos capítulo 8. A palavra Cristo significa ungido, o enviado, o Messias. E o Antigo Testamento estava cheio de promessas de que o ungido de Deus redimiria, salvaria o povo, libertaria da opressão imposta a Israel. Embora naqueles dias o domínio fosse de Roma, antes os opressores foram os assírios, os babilônios, os persas, os gregos. O povo judeu sofreu na mão de muita gente. E a resposta de Jesus sobre a sua messianidade trouxe algumas afirmações que dão significado à nossa fé. Algumas afirmações que mostram uma realidade espiritual robusta. Por isso, nessa manhã quente, para cima dos 30 graus, nessa cidade abençoada que é Bauru, nesse salão e nessa chácara linda onde nós estamos reunidos, eu proponho que nós façamos a seguinte reflexão. O que Jesus afirmou, e nós vamos ver em detalhes, corresponde ao que eu aprendi, creio, ou mesmo sem perceber, eu estou me distanciando dessas verdades bíblicas. Nós vamos pensar nisso juntos hoje. Então a primeira declaração foi sobre os religiosos. O que está aí nos versículos 25 e 26. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, não me credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O que Jesus fazia, os milagres, as maravilhas, eram em nome do Pai. E ele reforçou essa ligação de intimidade, glorificando sempre a Deus. E é impressionante a gente ver que, na sua resposta inicial, ele já faz esse link, essa ligação com o seu Pai Todo-Poderoso. E isso deveria contar a favor dele, nessa tentativa de diálogo com os líderes judaicos. Mas o efeito era o contrário, causava fúria. Os judeus não viam as obras de Jesus, nem os seus ensinos, eram cegos espirituais. Eles colocaram Deus numa caixinha limitada pela letra da lei, que diziam seguir, não conseguiam enxergar o espírito por trás daquilo que estava escrito. Por exemplo, eles viam o sábado, mas não enxergavam a pessoa que foi beneficiada, e nem quem fez esse milagre. A questão era que eles não criam, não estavam dispostos a aceitar as confrontações de Jesus sobre eles mesmos. Essa hipocrisia era condenada e advertida publicamente. Aí, um dos motivos deles serem tão contrários a Cristo. Estava configurada a religiosidade como algo negativo, porque simplesmente ser religioso pressupõe alguém que busca uma relação com o divino. Isso devia ser algo bom. Mas os judeus criaram um modelo que oprimia as pessoas. Um relacionamento com Deus baseado em méritos, em recompensas. Eles se achavam os donos da espiritualidade correta. Hoje temos muitas igrejas cristãs assim, se acham os únicos, o que é um erro, a ponto de interpelarem Jesus exigindo uma definição. Eles supervalorizavam a aparência, o exterior, em detrimento da essência, da vida interior. Lá em Mateus 23, 27, Jesus fala: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, todos pintadinhos, bonitinhos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia.
E no versículo 26 de João 10, Jesus acrescentou: vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. E quando ele se referiu à ovelha, ele resgatou toda uma linguagem que já vinha sendo trabalhada nesse capítulo 10, desde o começo. Uma ilustração daquelas pessoas na Palestina que viviam numa economia agropastoril, agricultura de subsistência, criação de alguns animais, como as ovelhas, além da pesca e o comércio disso que eles produziam, né? Então, a segunda afirmação de Jesus é sobre as ovelhas. Primeiro, os religiosos. Eu espero que nós não estejamos entre os religiosos, porque podemos estar sentados nesse banco, mas não crendo em Jesus e nem nas obras dele. E aí vem as ovelhas. Versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Naquele tempo, um aprisco era ocupado por vários rebanhos. A explicação do professor Itamir Neves, no livro dele de comentários sobre João, ele deu aula para nós há uns anos atrás, lá no Salão da Comendador, era de que as famílias trabalhavam juntas, dividindo um espaço seguro, com suas ovelhas misturadas. O pastor passava pelo porteiro e chamava as suas ovelhas pelo nome. Ovelhas que ele conhecia bem. E elas saíam daquele lugar fechado, passavam por aquela porta e iam se alimentar fora, no pasto. Reconheciam a voz do pastor e seguiam por onde ele indicasse. Se um estranho as chamasse, elas fugiriam, porque não reconheciam a voz desse estranho. E depois das ovelhas comerem, beberem, se fartarem, ficarem com a barriguinha cheinha, esse pastor as recolhia. E baseado nessa prática, Jesus falou nesse capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. João 10:7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, porque eles não tinham entendido ainda o que Jesus estava falando. Em verdade, é muita verdade. E ele repete, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9 ele fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A porta era e é o meio correto de entrar e sair de algum recinto, de algum lugar. Isso parece básico demais. Mas aí há uma lição espiritual profunda, tremenda. Quem passa pela porta, e essa porta é Jesus, ele acabou de dizer, recebe salvação. Recebe vida e vida em abundância, com significado, com propósito. Pode entrar e sair, ir e vir com liberdade, pois encontrará paz e encontrará segurança. As ovelhas passam pela porta do aprisco, a porta das ovelhas, Cristo. E guiada pelo próprio Cristo vão para a pastagem. E quem é esse alimento? Também é Jesus, aquele que mata a nossa fome espiritual, aquele que nos sacia a sede, o verdadeiro alimento espiritual, que nós vamos participar na próxima semana, da mesa da comunhão, da ceia do Senhor, onde o próprio Cristo preside a mesa. E nesse ir à presença de Jesus, ter comunhão com Ele, estão as nossas disciplinas espirituais. Fazendo uma aplicação aqui, de orar, de ler a palavra,
de se fortalecer na comunhão do corpo. E quando nós saímos, proclamamos esse Cristo enquanto fazemos as nossas atividades do dia a dia, trabalhar, ir à escola, na nossa família, na academia, no trânsito. Sempre temos um porto seguro para onde entrar novamente, passando pela porta e descansando nesse Cristo. E o ladrão ou salteador não tinha cuidado com as ovelhas. Egoísta, esse ladrão. Ele só queria satisfazer os seus próprios interesses. Ele não passava pela porta, pulava a cerca, ou o muro de pedra, muito comum em Portugal, nós víamos muros de pedra, e ali as ovelhas ficavam dentro. Eu até lembrei de uma história que a Cássia, a gente estava indo para o sul de Portugal, e aí ela falou, nossa, mas aquelas ovelhinhas ali tão grandes, né? Falei, bem, aquilo é vaca, não é ovelha. Porque já fazia tanto tempo que a gente não via vaca, era só ovelha, né? Lá em Portugal. Aí quando a gente foi chegando mais perto, nós percebemos, né? Então, esse ladrão pulava esse muro, arrebentava, iludia as ovelhas com falsas esperanças de libertação, ou simplesmente as tirava com violência, se fosse necessário. Seu objetivo: roubar, matar e destruir. E também nesse início do capítulo 10, Jesus falou, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas, mas eu também sou o bom pastor, o João 10:11. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14 de João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O bom pastor, na explicação do próprio Jesus, trazia direção ao seu rebanho, demonstrava cuidado, protegia com a sua própria vida de feras, de ladrões, sempre se arriscando, nunca abandonando as suas ovelhas. E essas ouviam a voz do pastor. Conseguiu identificar com clareza quem estava falando. Saiam agora. Cuidado. Vão em frente. Por isso a ovelha seguia com convicção, tinha plena confiança. Como está escrito no Salmo 100, versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha a ovelhinha que está aí do teu lado. Olha que rebanho lindo que Deus colocou nesse dia. E no domingo vamos ter outras ovelhas dos apriscos das congregações, de outros lugares. Vamos nos reunir todos juntos aqui. Porque nós somos um só rebanho, liderados por um só pastor, o bom pastor. Somos conhecidos de Deus, somos conhecidos desse pastor. Vejam que conhecer e ser conhecido é mais do que conhecimento intelectual, é prática, é experimental, proporciona comunhão entre as ovelhas e o pastor, como a comunhão entre o pai e o filho. O bom pastor levava o seu rebanho para o lugar onde houvesse pastos verdejantes. Hoje a gente estava vindo para cá e uma das minhas mulheres, porque eu ando com a minha esposa, com a minha sogra e com a minha mãe. Uma delas falou assim, nossa, como está seco.
vai precisar de muita chuva para ficar verdinho. O pastor leva para pastos verdinhos, para fonte de água que refrescava, que trazia descanso. Como escreveu Davi no Salmo 23. Ele protegia com seu bordão, colocava a ovelha mais perto com seu cajado, corrigindo quando necessário. Sempre lembro do pastor Abílio falando, quebrando a perninha, se fosse preciso, para aprender, ficar ali quietinho, observando, e fazer do modo certo. E quando repreendia, era por amor. E assim, saudável, nada faltando, a ovelha ia reproduzindo outras ovelhas. Porque quem reproduz são as ovelhas. Fala para o irmão e pergunta para você, quem reproduz é a ovelha. E olha que Davi sabia o que era ser pastor. Esse foi seu trabalho para ajudar o seu pai. O Charles Swindoll, ao escrever sobre a escolha por Deus de Davi para ser rei, disse que ele foi treinado na solidão, nos campos e montes, em meio à natureza e os animais, na obscuridade, sem plateia e nem reconhecimento, na monotonia, tendo que seguir sempre aquela rotina para cuidar das suas ovelhas, e de forma real, enfrentando os perigos como leão, urso e outros. Essa é a vida de um pastor. Nosso querido pastor Abílio, num dos capítulos desse livro aqui, Vida em Comunidade, tem 90 reflexões aqui. Ele foi organizado quando o pastor Abílio tinha 90 anos. Então tem 90 reflexões. Agora ele vai fazer 95 no fim do ano, né? Nós vamos ter que fazer uma segunda edição com mais 5 reflexões. E ele tem uma aqui sobre pastor e ovelhas, fazendo já uma aplicação na igreja, com o pastor da igreja local investido de autoridade por Deus, no cuidado prático das pessoas. E ele escreveu o seguinte: o que um guia faz? Dirige, conduz, para que todos sigam juntos pelo caminho até atingir o alvo. A tarefa do guia é ajudar as pessoas a chegar à maturidade. Deus coloca homens na frente do rebanho para guiá-lo. É um capítulo curto, mas cheio de significado, que recomendo a leitura. Embora esse livro tenha sido lançado em 2019, esse texto que eu me referi foi escrito em 1993, há 30 anos, e continua atual. O pastor guia, equipa a igreja, para que os irmãos possam chegar à maturidade, para que cresçam, para que não sejam só ovelhinhas. Tem gente que quando vê essa questão de ovelha, acha essa ilustração muito infantil. É o nome do nosso ministério, Ovelhinhas. O que você é? Eu sou uma ovelhinha de Jesus. Irmão, você é uma ovelha de Jesus. Isso é muito sério. Isso tem que ser levado muito a sério. Porque não é pouca coisa. Nós fazemos parte de um rebanho, onde Cristo está liderando como pastor que é, como bom pastor que é, não é? E o bom pastor contrastava com o mercenário, aquele que não era pastor. Por quê? Porque o mercenário, o profissional, quando ele via que o lobo se aproximava, ele abandonava, ele fugia. As ovelhas viravam presa fácil, se dispersavam rapidamente, ficavam perdidas. E de modo diferente do mercenário, Cristo deu a sua vida voluntariamente para depois reassumi-la. Ele se entregou pelo rebanho. João 10:18 fala isso.
ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E ele disse que tinha muitas ovelhas em outros apriscos. Referindo-se a quem? A nós, que viemos mais de 2000 anos depois da sua morte e da sua ressurreição. E a outros que ainda crerão nele até que ele volte. E convém a Cristo conduzir essas ovelhas, que o ouvirão para que haja um só rebanho e um só pastor. E além de ser a porta das ovelhas, vocês sabem disso, acho que foi o Bilão que pregou sobre esse assunto, e o bom pastor, Jesus falou mais 5 vezes no Evangelho de João, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Aí no capítulo 10 que nós vimos, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida verdadeira. Portanto, o eu sou, aquele que é todo poderoso, nos garante a vida eterna. E que nenhum inimigo, ninguém vai nos tirar das mãos dele. Ninguém, que protetor. E a terceira e última declaração de Jesus em resposta aos líderes judeus que queriam saber se ele era o Cristo, foi sobre o Pai. Deus, Pai. Versículos 29 e 30. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E quando Jesus começou a responder aos judeus, vocês se lembram, eu falei lá no versículo 25, ele citou as obras que ele fazia em nome do Pai. E nesses 2 versículos finais desse texto que eu escolhi, ele falou mais 2 vezes sobre esse Pai maravilhoso que ele dividiu conosco, o Pai nosso. Ele falou que aquilo dado pelo Pai era maior que tudo, referindo-se primeiramente ao poder e à autoridade do próprio Deus, que foi entregue a Jesus para a sua missão aqui entre nós. Uma força irresistível para que ele pudesse dar a sua vida e também reavê-la. E ainda nos envolver, nos incluir, nos colocar na mão dele, nos seus cuidados. Maior que tudo. E a gente pode entender ainda que as ovelhas de Cristo foram dadas pelo próprio Pai e são de muita importância. Você é muito importante para Deus. Como aquela parábola da pérola do grande valor que está em Mateus 13, essa pérola foi encontrada e o negociante, representando aí o rei do reino dos céus, Jesus, ele vendeu tudo o que tinha. Ele deu toda a sua vida, deixou a glória, deixou a presença do Pai, se fez servo e se fez homem, para adquirir essa pérola que somos nós. Eu e você. Você é uma pérola de grande valor, a ponto desse pastor morrer por essa ovelha que está sentada aqui agora. Além de ninguém poder tirar a ovelha da mão de Cristo, da mão do Pai, também ninguém podia arrebatá-la. Uma proteção dupla, de mãos unidas. Pai e Filho e nós envolvidos nesse tremendo amor.
Jesus e o Pai são um, diz aí no versículo 30, o próprio Cristo declarou isso. Ambos formam uma unidade incomparável e muitas vezes incompreensível para nós, seja como seres humanos ou até como parte do corpo. Por isso Cristo pediu 3 vezes na oração que fez em João 17, que essa relação de confiança, essa relação de harmonia, de unidade verdadeira entre Ele e entre o Pai, existisse também entre nós. Porque isso deveria ser um testemunho para o mundo. É o que está em João 17, 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E eu concluo. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Foi a pergunta que os líderes judeus fizeram e que Jesus respondeu, confirmando que era o Messias, o enviado de Deus. Mas eles não ficaram satisfeitos. Uns achavam que Jesus era louco, outros que tinha demônio. Nesses textos do Antigo Testamento, nem textos do Antigo Testamento que foram citados por Jesus na sequência desse acontecimento, aplacaram a ira desses judeus. Tentaram apedrejá-lo, prendê-lo, não conseguiram. Porque entendiam que ele, sendo homem, estaria se colocando no lugar de Deus. Mas o Deus encarnado estava diante deles, assim como está diante de nós hoje, nessa manhã, se manifestando como a porta das ovelhas, como o bom pastor, e suas declarações precisam ser confrontadas com a nossa espiritualidade hoje. Vamos relembrá-las. Primeiro, sobre os religiosos que não reconheciam as obras de Jesus e não eram ovelhas porque não criam. Sobre as ovelhas que ouviam a voz do bom pastor, daquele que é a porta, o seguiam, confiavam, dependiam dele. Receberam vida eterna, receberam esperança, segurança, a proteção do próprio Jesus, a proteção do Pai, uma blindagem poderosa nas mãos deles. E terceiro, sobre o relacionamento entre pai e filho, na unidade, amor e segurança. E o capítulo 10 terminou dizendo que depois desse debate quente com os judeus, Jesus se retirou. Foi para além do Jordão, lá onde João Batista batizava, e ficou por ali um tempo. E as pessoas iam ter com ele, reconhecendo que tudo que o João Batista tinha dito a respeito dele era verdade. E muitos creram. Muitos creram. Passaram de religiosos a ovelhas. E é isso que Deus quer de nós. Que sejamos ovelhas. E não que brinquemos de ser ovelhas. Que creiamos no poder e na autoridade de Cristo. Ouçamos a sua voz. E o sigamos fielmente. Para amadurecer, para crescer, para reproduzir outras ovelhas, outros discípulos do Senhor Jesus. Que seja assim entre nós. Amém e amém.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.